Oi gente, como vocês estão? Aqui é a Trícia do Cartas para a Trícia. Aqui neste canal nós falamos sobre o tarô e eu voltei. Não consegui gravar o vídeo semana passada para as previsões da semana, mas eu voltei, não desistam de mim, por favor. E dessa vez eu vou trazer um formato diferente. São as previsões da semana, só que dessa vez eu vou fazer elas voltadas para os signos do zodíaco. E por que eu resolvi fazer nesse formato? Porque, gente, todo mundo tem um signo. Então, mesmo sendo uma leitura que é para o coletivo, quando é direcionada para o seu signo, acaba que você pode se identificar mais e eu sinto que eu posso ajudar mais pessoas dessa forma. E outra coisa que é interessante, porque além da leitura do seu signo, você escutar a leitura do seu signo no seu signo solar, você também pode pegar a leitura do seu ascendente, da sua lua e tornar a sua semana, vamos dizer assim, mais rica. Você ter mais informações sobre o que pode estar aí acontecendo na sua semana, para onde você deve olhar, o que você deve evitar. E essa leitura ela é válida do dia de hoje, que esse vídeo está saindo, que no caso é no domingo, até o próximo domingo. Gente, eu não lembro de cabeça qual que é a data, mas amanhã, dia 19, aí vocês contam mais 7 dias até o próximo domingo, tá bom? Nessa semana de julho. E como é que vai funcionar? Esse primeiro vídeo aqui, ele vai ser dividido em duas partes. Ele vai para, eu estou olhando ele na minha cola, para os signos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, para os 6 primeiros signos. Na segunda parte do vídeo, nós vamos ter para os outros 6 signos do zodíaco. Então, se você chegar aqui, aí já vai começar a leitura de Áries, por exemplo, e você fala, ah, meu Deus, meu signo não é Áries. Você pode passar para o próximo signo, procurar o seu signo ou também esperar o vídeo que vai sair amanhã, que vai ser o vídeo para os outros signos do zodíaco. Agora, se você for contemplado e o seu signo estiver por aqui, sinta-se à vontade. E lembrando que, apesar de ser para o signo do zodíaco, meus queridos, não deixa de ser uma leitura para o coletivo, tá bom? Então, se você se identificar, fico muito feliz por você. Caso não, eu também fico feliz por você, mas você pega essa energia e manda para o universo e vai seguir a sua vida. Então, vamos lá, começando com os arianos, para o signo de Áries, a carta da semana. O que o tarô tem, qual o conselho para os nossos queridos arianos, e tem cartas pulando, eu nem leio qual a carta, para essa semana. Gente, tem muitas cartas pulando aqui. E tem gente aqui, ó, tá escutando os meus vizinhos, vamos lá. O que tarô tem para os nossos arianos nessa semana que se inicia. Vamos lá. Queridos arianos e arianas, temos aqui para vocês um 4 de espadas. Ou seja, me vem muito aqui, arianos e arianas, para vocês esperarem. Porque, veja, o que temos nessa carta, um homem deitado. Não que ele não esteja pronto para a batalha, mas ele está descansando antes dessa batalha. Porque, veja, o naipe de espadas é um naipe muito mental, é um naipe de ar. Pode ser que você esteja com muita coisa, muitas questões na sua cabeça, muita coisa para você resolver e você sente que tem que resolver urgentemente isso. Só que ao resolver isso de forma apressada, você pode acabar não tendo os resultados esperados. Então, até se você tem uma questão de sim ou não, o tarô nesse momento
recomenda que você respire e espere. Não tome nenhuma atitude agora, porque, veja bem, antes do 4 nós temos o 3 de espadas. Provavelmente você está passando por ou passou por alguma situação que machucou você, o seu coração de alguma forma. E isso, meu querido, não é só no sentido de relacionamento amoroso, porque a gente pode ser machucado de diversas formas, nosso coração pode ser ferido. E talvez você queira tomar alguma atitude para acabar com isso, com esse sentimento. Pois o tarot pede e te aconselha que a melhor atitude para isso é descansar. Sim, dormir. Inclusive, dormir é uma ótima opção. Se você puder descansar mais, colocar essa sua vontade de lutar em stand-by. Porque veja bem também, ele está deitado, só que ele não está desarmado. Tem uma espada aqui. Se algo acontecer, se alguém entrar nesse quarto que ele está, ele pode pegar a espada e dizer: eu estou dormindo, mas estou dormindo com o olho fechado e o outro aberto. Ai, amo isso. Então, nessa semana, não haja por impulso, respire fundo, cuide bem de você, descanse mais, porque a sua cabeça deve estar cheia. Se prepare para a sua batalha. Não é o momento, e eu sei que Ariana e Ariana, eles têm o fogo, né? O elemento fogo muito presente. Só que o tarot diz que não é o momento, é o momento de você descansar nessa semana, colocar em stand-by e quem sabe na próxima semana, nos dias da próxima semana, você vai estar pronto para lidar melhor com essa situação, seja ela qual for. Então, nessa semana, arianos, respirem, tirem um tempo para descansar a cabeça de vocês, cuidem do seu sono, porque muitas vezes a gente pensa que descansar também, a gente está descansando, a gente está vulnerável. Não, justamente, às vezes quando a gente descansa, é que a gente até encontra as respostas que a gente estava precisando. Porque hoje em dia a gente fala que está descansando, mas não está descansando. Sempre está olhando a rede social, está fazendo alguma coisinha ali. E essa semana pede para vocês, arianos, que realmente descansem e ainda não é a hora da batalha. Ela virá, mas se preparem antes, descansem. Espero que tenha feito sentido para vocês, meus queridos arianos e arianas. E vamos lá para o próximo signo do zodíaco, que é Touro. Irei embaralhar novamente as cartas. E o que o tarot tem, o conselho da semana para os taurinos e as taurinas, nossos queridos do elemento terra. O que o tarot traz para nós. Mais uma carta de espadas para os nossos taurinos e taurinas. E o que temos aqui? 10 de espadas. E, gente, eu sei que essa carta, à primeira vista, você olha e fala: meu Deus do céu, o que será de mim? E provavelmente nessa semana, meus taurinos, minhas taurinas, é uma semana que talvez vocês já estejam passando, ou vão passar por uma coisa que ela estava exigindo muito de vocês, porque, veja, nessa carta nós temos um homem que ele está só pela misericórdia, está desmaiado com 10 espadas cravadas aqui no pobre coitado. Ele não tem o que fazer. É aquela carta: socorro Deus, socorro Deus. Então, nessa semana, provavelmente vocês vão sentir que não conseguem, mas que essa situação que vocês estão vivendo, seja ela qual for,
não tem mais o que você fazer por essa situação, você não está vendo saída, você já está cansado, já tentou de tudo e você realmente sente essas espadas cravadas em você, como você não pudesse se mexer. E realmente aqui ele não pode se mexer. Só que o lado positivo é que essa carta aqui realmente não tem o que fazer. O que significa que essa situação ela vai acabar. Ela vai passar essa situação. Aí você vai dizer, Patrícia vai passar, né, por cima de mim. Tem chance de passar por cima. Só que quando você sair dessa situação, você vai sair muito mais forte do que você entrou. Sabe? Porque muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente acha que não vai dar conta, que a gente não é capaz. Só que quando aquilo passa e a gente olha para trás e vê o que a gente foi capaz de fazer, a gente fica, nossa, como eu sou forte, como eu cresci com isso ao passar por isso. E eu sei que não é fácil passar por momentos desafiadores, porque veja, é a carta 10 do naipe de espadas, então provavelmente essa situação ela estava se arrastando por semanas, quem sabe meses, e você não estava aguentando mais. Nesse momento você não está vendo saída. Só que o tarô vem para te dizer que nessa semana, provavelmente, isso vai acabar. Essa sensação de estagnação, de eu não sei o que fazer, porque aqui é o final da jornada de espadas. Então, realmente, você fez tudo o que estava ao seu alcance, você está cansado, só que é o fim. Então, sim, apesar de tudo, você pode sorrir, pois, a bem da verdade, depois do naipe de espadas, nós temos o naipe de copas, que anuncia coisas boas para vocês. Então, não perca a esperança nessa semana em achar que está tudo perdido, que você não vai aguentar mais, que essa situação realmente não tem mais o que fazer. Mas pensa, você já fez tudo o que estava ao seu alcance e provavelmente nessa semana isso vai acabar. Você vai conseguir sair dessa situação. Eu não sei de que forma, mas você vai sair. E até clichê falar, vai ficar tudo bem. Sim, gente, de uma forma ou de outra vai ficar tudo bem. Então, eu sei que é difícil até falar, respire fundo, aguenta firme, porque eu sei que você já aguentou demais. Mas, meu querido taurino e taurina, tá acabando. Isso que o tarô vem para te dizer. Gente, que semaninha! Já os 2 primeiros signos e só temos cartas de espadas. É Áries e Touro, mas vai dar tudo certo. E agora, para os nossos queridos geminianos, baralhando novamente, o que temos? Tem cartas pulando, vamos colocá-la de volta aqui. O que temos, o que o tarot tem para vocês nessa semana que se inicia. Vamos lá. Opa, esbarrando em lugares que eu não devo. Aqui. Vamos ver. Meus queridos geminianos e geminianas, o que temos aqui? 2 de ouros. E que interessante, né? O signo de Gêmeos sai um 2 e um 2 de ouros, né? 2 moedas. Achei muito interessante. Mas o que o tarot pede de vocês, geminianos e geminianas, nessa semana? Equilíbrio. E me veio muito na cabeça também a palavra dualidade. Veio aqui na minha cabeça. Pode ser que nessa semana vocês tenham muitas demandas, porque, veja, aqui na carta temos um homem, um bobo da corte, pode ser um homem ou uma mulher, e ele está equilibrando 2
moedas. Ou seja, isso aqui é importante, mas isso aqui também é. E eu tenho que fazer as duas coisas. Deus do céu me ajude, eu não vou dar conta. E temos aqui ao fundo também o mar. Os barquinhos, eles não estão tranquilos, assim, 5 patinhos foram passear. Não, o mar tá revolto ali atrás. E o mar, ele representa as nossas emoções no tarô, não só no tarô, em outras linhas de estudos também. Então, pode ser que você tenha muita coisa para fazer e o seu emocional esteja sobrecarregado. E talvez você queira nessa semana fazer tudo porque você acha que consegue equilibrar. Mas, queridos geminianos e geminianas, na maioria das vezes a gente não consegue fazer tudo. E quando a gente quer fazer tudo, sempre ocorre que uma coisa não sai tão bem feita. Aí, muitas vezes, até por essa questão, a gente se acha incapaz, porque a gente quis fazer tudo e uma coisa não saiu bem feita. Mas é porque a gente não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Tem horas na vida que você tem que escolher o que é mais importante. E é interessante você ver aqui, nessa carta, que uma coisa, ele está com uma coisa na mão, levando essa coisa para cima e a outra está para baixo. Talvez essa coisa que esteja nessa mão aqui seja até mais importante. Mas olha como o olhar dele está fixo para essa aqui. Ele não quer soltar. E tem horas na vida que a gente tem que soltar. Ou dar menos atenção para alguma coisa. Então, o tarô, nessa semana, meus geminianos e geminianas, ele está pedindo para vocês realmente agirem com equilíbrio, mas dar o foco no que é mais importante. Colocar aquilo como prioridade. Por exemplo, você pode parar 1 minuto ou 2 que seja, respirar fundo e ver, tá, eu tenho essas demandas essa semana. Qual dessas demandas é essencial? É a mais essencial de todas. Aí você vai virar para mim, Patrícia, todas. Não são todas. Sempre tem uma coisa que é mais importante que as outras coisas, gente. E aí, muitas vezes a gente dá atenção justamente para coisa que não é tão importante assim. E me vem muita aqui, se for preciso, delegue as suas tarefas. Se você vê que tem outra pessoa que pode fazer aquela tarefa ali, entrega para ela, seja no campo profissional ou às vezes numa situação que você está aí na sua casa, na dinâmica familiar. Porque provavelmente se você tentar fazer tudo, você vai ficar sobrecarregado e você não vai conseguir ter esse equilíbrio. E outra coisa aqui que me veio de falar também é que por mais que seja uma semana assim pesada de tentar equilibrar muitas coisas, não se esqueça de ter um tempo para se divertir. Aí você fala, nossa Patrícia, como eu vou me divertir, eu trabalho, nananana. Gente, sempre tem um momento, uma coisinha assim que a gente pode fazer pra gente, pra se divertir. Nem que seja escutar alguém contando uma piada idiota, eu gosto de piadas idiotas, ou ver um vídeo bobo ali no Instagram e rir, ou ver qualquer coisa que te faça sentir uma certa leveza, porque veja, ele está vestido com uma roupa, provavelmente era um bobo da corte. Então o tarô pede para você, apesar de todas essas demandas, não esquecer de se divertir nesse processo, porque eu também sei que não é fácil se divertir nos processos da vida, mas isso torna ela mais leve. E, gente, no final, não parece, mas tudo dá certo, meus queridos geminianos e geminianas. Então, respirem fundo e definam essa semana qual é a demanda mais importante e deem prioridade a ela. Tentem equilibrar, mas deem prioridade às coisas que realmente são mais importantes nessa semana. Que semaninha, hein? É cada BO. E agora, o que temos para os nossos queridos cancerianos? O Sol ainda está no signo de Câncer, mas em breve, acho que na próxima semana ele já entra no Leão. Mas para os meus queridos cancerianos e cancerianas,
o que temos aqui, o que o tarot traz para vocês. Olha, uma carta. Se for ela vai aparecer de novo, gente. Qual conselho o tarot para vocês essa semana? Vamos lá. Aqui. Nossa, o primeiro arcano maior. Cancerianos e cancerianas. Temos aqui para vocês o louco. Eu poderia dizer aqui, se joguem. Acabou. Mas, meus cancerianos e cancerianas, essa semana para vocês, se vocês tinham em mente uma questão aí de sim ou não, é um grande sim. E realmente, se joguem. Essa semana para vocês vai ser uma semana de movimento, de descoberta, de se aventurar. Pode ser que há algum tempo atrás, ou até essa semana, você receba algum convite, alguma proposta. Sim, vá, se permita vivenciar isso. É uma semana de descobertas, de você se permitir, você está aberto para o novo. Porque veja, o louco ele está à beira do precipício e ele olha para o céu, ele confia, ele não tem medo do que vai acontecer, porque ele sabe que está amparado pelo divino. Então, meus queridos cancerianos e cancerianas, vocês estão amparados. É claro que me vem aqui também, gente, que eu disse se joga, mas cuidado, tá? Não é qualquer proposta doida que aparecer também que você vai entrar, né? Porque assim, não, porque a mulher lá do que leu o tarô pra mim, ela disse que podíamos jogar. Não, né? Por favor. Mas pensa um pouquinho, mas não tenha medo de experimentar coisas novas. Talvez aquele projeto que está aí na sua cabeça, aquela vontade de conhecer um lugar novo. Vai sim. O louco é uma carta de descobertas, de se permitir viver o novo. Então, se você está com essa vontade aí, eu vou ou não vou, vai sim, porque nessa semana isso vai ser bom para você expandir os nossos horizontes. E eu sempre olho muito essas montanhas que tem aí embaixo aqui na carta e essas outras aqui. Tem muita coisa para ser conhecida, para ser experimentada, meus cancerianos e cancerianas. Então, essa semana o tarot pede que vocês estejam de coração aberto para as coisas novas que estão se apresentando na vida de vocês. E se caso elas façam sentido, porque tem isso também, né, gente? Às vezes a gente está tão doido assim para se jogar que a gente não sabe se a coisa faz sentido pra gente, né? Porque a gente foi meio desesperado. Ah, vou lá, paf. Aí dá de cara no chão. Então, se a coisa fizer sentido pro seu momento de vida, se joga. Pensa um pouquinho, se fizer, porque o louco também não é aquela carta de ficar assim, eu vou ficar pensando. Não. Se você ficar pensando demais, o cachorrinho tá aqui, espiritualidade, ela faz assim, puf, tá na beira do precipício, vai lá, te empurra. Se caso o que você estiver passando aí, a ideia que estiver passando pela sua cabeça fizer sentido com o momento da sua vida, vá, teste, esteja aberto para aventura. Como o Hobbit, gente, Senhor dos Anéis tá, é cultura, assistam. O Hobbit, no filme Numa Jornada Inesperada. Ah, eu vou embarcar numa aventura. Nessa semana, o tarot está pedindo isso para vocês. Estejam abertos para o novo. Fiquei feliz de ter saído no arcano maior, ainda mais o louco. Eu gosto muito dessa carta. Agora, para os nossos queridos e queridas leoninos e leoninas. Uma carta aqui, mas foi ela aparece de novo. E o Sol, em breve, entra no signo de vocês, no signo de Leão. Gente, amo o signo de Leão. Tão expansivos. Eu gosto das pessoas leoninas que eu conheço. O que o tarot tem para nós, para os nossos queridos leoninos, nessa semana? Vamos lá.
esse naipe, ele está com tudo essa semana, hein? Leoninos e leoninas, temos aqui uns 5 de espadas para vocês nessa semana. E me vem muito aqui que para vocês não se envolverem em qualquer batalha, porque veja essa carta, a situação dessa carta. Temos um homem com as 2 espadas na mão, outra aqui e os outros 2 ali chorando, um com a mão no rosto. Porque às vezes nem toda batalha que a gente entra vale a pena o esforço dessa batalha e muitas vezes ela custa muito caro pra gente. No início a gente pode achar que venceu, mas no final a gente vê que não era aquilo que a gente queria. Então, nessa semana o tarô tá te dizendo para avaliar bem as brigas que você compra, as situações que você está envolvido, se isso está valendo a pena, realmente valendo a pena para você, se você não está machucando outras pessoas, pessoas até aí do seu meio, seja profissional, do seu círculo familiar ou no seu relacionamento amoroso, se você não está machucando essas pessoas, colocando as suas vontades acima da vontade de todos os outros. Porque realmente tem momentos que a gente está tão centrado na gente e os leoninos, eles são pessoas muito expansivas e não fazem isso por mal. Bom, a maioria, né, que pelo menos que eu conheço. Só que às vezes a gente não percebe que a gente está invadindo o espaço do outro ou a gente está fazendo coisas que o outro não gosta. Aí você vem pra mim, Patrícia, mas a pessoa tem que falar. Mas tem gente que não fala e eu acho também que a gente é capaz de perceber isso, sabe? Assim, será que realmente isso aqui que eu estou fazendo, ele está sendo bom para todo mundo? Então, tá, do pede que essa semana você avalie as suas atitudes nesse âmbito, se você realmente quer estar lutando por isso, por essa questão aí que pode ser que ela esteja se desenvolvendo já faz semanas ou essa questão que ela vai começar a se desembolar nessa semana. Escolha bem as batalhas que você vai lutar, porque, gente, muitas vezes as coisas que a gente escolhe lutar, elas não valem a pena pra gente, porque muitas vezes no calor da batalha você fala, ah não, eu vou lá, vou fazer isso. Mas depois você para e pensa, gente, por que eu estou fazendo isso? E me vem muito forte essa energia nessa semana de vocês avaliar bem as batalhas que vocês escolhem em todos os campos, seja profissional, financeiro, amoroso, porque tem coisa que no final você acha que venceu, mas não venceu, porque a gente, no final, somos só nós com a gente mesmo, né? Quando a gente deita nossa cabeça no travesseiro e pode ser que venha aquela sensação de, nossa, não era isso que eu queria. Então, meus queridos leoninos e leoninas, essa semana o tarô está pedindo isso de vocês e eu acho até bem interessante porque nessa semana mesmo essa carta ter saído essa semana para vocês porque o Sol vai entrar no signo de vocês. Então, é como até tipo assim, meio que um balanço. Isso aqui que eu estou fazendo, está fazendo sentido? Vai fazer sentido no meu próximo ciclo que vai começar? Ah, que legal! Eu achei bem coerente ter saído justamente essa carta para essa semana para vocês, queridos leoninos e leoninas. Então, pensem aí e ponderem e escolham bem as suas batalhas. Eita, que as espadas estão com tudo nessa semana. E agora, para encerrar essa primeira parte, para os meus virginianos e virginianas, o que o tarô traz nessa semana para vocês. Vamos lá. Gente, eu tô até assim,
porque daqui a pouco eu vou me falar, não tem outro naipe nesse seu baralho, não? Tem, gente. Só que 2 de espadas, meus queridos virginianos e virginianas. As espadas estão com tudo nessa semana. A gente tem todos os naipes no meu baralho sim, tá? Mas, meus queridos virginianos e virginianas, o que o tarô está pedindo nessa semana para vocês é realmente um recolhimento, porque, veja, carta número 2. O 2 no tarô, ele significa pausa, como uma espécie de gestação mesmo dos sentimentos, das coisas que nós estamos pensando, das coisas que a gente está querendo fazer. E pode ser que me vem muito aqui a questão das emoções, porque eu estou olhando muito para o mar. Nessa carta, você pode, nessa semana, pode ser que você tenha que deixar um pouco as suas emoções atrás. Porque veja, ela está sentada e está aqui. O mar, as emoções estão no lugar que elas devem estar, ou seja, elas não estão tomando conta de você, até porque o naipe de espadas é um naipe relacionado ao ar, é muito mental. Então, nessa semana, o tarô está pedindo para vocês se resguardarem, mas não é o momento de agir. Você pode me dizer, nossa, mas eu ia fazer tal coisa. Não faz ainda não. Faz ainda não. Nossa, esse não tal coisa. Não. Pensa bem. Eu não estou falando que vai ser mal, que vai dar errado, mas o tarô está pedindo para vocês olharem para si mesmos e até olharem para essas emoções que vocês estão guardando aí e ver se realmente isso está coerente com as coisas que vocês estão querendo. Porque veja, ela está com os olhos vendados, mas ela tem as 2 espadas e ela está protegendo o coração dela, está protegendo as emoções. Pode ser que vocês achem essa semana que até as pessoas elas estão sendo muito invasivas, estão querendo invadir os espaços de vocês. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que ela acha que ela está vendada, que ela está protegida e tal, mas quando você está vendado, você tem 2 espadas, mas você não está vendo quem está chegando perto de você. Então pode ser uma falsa ilusão de proteção. Então o tarô aqui, ele pede que você tire também essa venda e olhe para essas emoções, né? Nessa semana. Você se recolha, olhe para suas emoções e veja se as coisas que você está fazendo, o que você quer fazer, está de acordo com o que você está sentindo. Inclusive, a lua também me chama muita a atenção nessa carta, porque nesse momento nós estamos na lua nova, se eu não me engano, a lua nova, ela está entrando na lua crescente. Gente, eu não lembro. Perdão, mas a lua, ela também fala muito da intuição, das emoções também. Realmente uma carta, apesar de ser espadas, que é um naipe mental. É olhar para as suas emoções utilizando a razão. E eu posso afirmar que não é fácil. Eu sei porque eu também sou uma pessoa que eu era muito mais emocional do que eu sou hoje, mas não é fácil. Mas nessa semana, olhe para as suas emoções com a razão. Se você for escolher entre razões, emoções, a saída, é valer. Nossa, eu cantei errado. É fazer valer a pena. Nananina, não. Não escute NX0 agora. Você tem que ser mais racional ao olhar para as suas emoções. Você vai pegar a sua emoção, tá bom, eu estou sentindo isso aqui relacionado a essa situação que está acontecendo comigo essa semana ou vai acontecer. Por quê? Você pode até pegar a espada e falar, por que isso aqui está me deixando assim? Não haja por impulso. É o momento de você pensar mais, olhar para as emoções e ver se isso está te causando bem, se a situação ela está coerente com as coisas que você quer viver. Então, virginianos e virginianas, muita calma nessa hora. É isso que o tarô está te pedindo essa semana. Bom, queridos e queridas, essa primeira parte do vídeo
cheia de espadas, muitas emoções essa semana, mas eu sempre gosto de pensar e afirmar também que no final tudo dá certo, nós nunca passamos pelas situações da nossa vida à toa. Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo aqui. Se o seu signo solar está aqui, que bom, fico feliz por você. Se não está, não fique triste, porque vamos ter a segunda parte desse vídeo. E se caso o seu signo do seu ascendente da sua lua, ele também não esteja aqui, assiste o próximo vídeo. E eu vou deixar aqui no link também o vídeo que eu fiz com as previsões gerais desse mês de julho. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!